Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no próximo vídeo 278 e a sequência também no esclarecimento de Kardec. Acredito que hoje vai ser o último vídeo da noite, vai ser esse. Então, sequência na leitura, na explanação de Kardec. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, né? Ele logra, o objetivo dele é a estrada. Nem os seus pontos extremos, chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer, né? Então, aquele que está viajando e que ele adentra um nevoeiro, então o objetivo dele é focar na estrada e nas laterais. Mas quando chega no cume, é que ele pode observar o quanto ainda lhe falta para ele alcançar o seu objetivo final. Então esse é o processo nosso evolutivo. Nós reencarnamos com uma programação reencarnatória. 99% da humanidade retorna à pátria espiritual inacabado. Quase sempre nós retornamos à pátria espiritual em condições piores do que quando aqui nós reencarnamos. Mas a justiça divina, Deus é tão misericordioso que Ele nos concede a oportunidade da reencarnação. Deus não nos aplica nem o inferno e nem o céu. Deus não nos dá nem o inferno e nem o céu. Inferno e céu é mitologia, mas a gente usa como simbologia, como símbolo. Sabe por que Deus não nos dá o inferno e nem o céu? Porque o inferno e o céu nós é que trazemos e carregamos na nossa consciência. Nós somos o céu e o inferno. Está dentro de nós. Então, nós é que temos que procurar discernir se nós queremos o inferno ou se nós queremos o céu. Tem uma historinha que eu acho que você conhece, ela é uma história assim, muito conhecida. Um ancião explicando para um menino, né, um sábio explicando para um menino, que nós somos assim, dentro de nós temos dois lobos, duas feras. Um lobo, uma fera é má, um lobo é mau e o outro lobo é bom. E que nós carregamos aqueles dois lobos a nossa vida toda aqui na Terra. Aí o menino pergunta assim para o mestre: mas no final da vida, mestre, qual dos dois lobos vence? O mau ou o bom?
Satanás responde assim: aquele que você o alimentar. Olha só que sabedoria. Mas é verdade, é. Se você alimenta o lobo bom, o lobo mau morre de fome. Se você alimenta o lobo mau, o lobo bom morre de fome. Então, no final da tua vida, você vai ter aquele lobo dentro de você que você alimentou. Então, nesse instante da vida, nós devemos parar e pensar. Desde quando nós nascemos até hoje, qual dos dois lobos nós alimentamos dentro de nós? Será que foi o lobo bom ou foi o lobo mau? O lobo mau ele carrega, ele traz dentro de si o orgulho, a inveja, o ciúme, a avareza, a não aceitação, a falta de humildade. Você entendeu? Aquele que rouba, aquele que mata, aquele que usa droga, aquele que prostitui, aquele que anda na porta larga, aquele que trai um ao outro, trai a humanidade, trai a sociedade. Esse é o lobo mau. E o lobo bom? É aquele que é generoso, aquele que é pacífico, aquele que é amoroso, caridoso, gentil, solidário. Você entendeu? Esse é o lobo. Tem muitas outras virtudes, mas que não dá pra gente lembrar de todas. Divisa ali o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha, desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito, está a felicidade suprema após as tribulações e as provações. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Então, está vendo só na erraticidade? Esses espíritos conscientes, não esses que se encontram em estado latentes, como eu já disse, que é esses que desencarnam, sabem que desencarnaram, esses que permanecem nas regiões umbralinas, que não têm condições nem mesmo de lá saírem por conta própria, necessitando de auxílio dos benfeitores espirituais, desses nossos irmãos que se encontram ainda trancafiados dentro dos mausoléus, esses que vivem perambulando para lá, para cá, nas ruas, sem saber que desencarnaram. Então, esses lúcidos, mais lúcidos, eles vão estudar, eles vão amealhar mais cultura, mais conhecimento, eles vão beber conhecimento, eles vão aprender mais, cada vez mais. Isso não é egoísmo, isso é querer mais, 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 com a finalidade e o objetivo de ajudar aqueles que ficaram para trás. Tanto é que você vê, na atualidade 2021, quantos milhões de espíritos evoluídos das Pleiades têm reencarnado no Brasil e no mundo.
com o intuito de ajudar a humanidade. Então esse é o objetivo. O espírito evoluído, ele não é egoísta. Ele é um bom administrador. Ele não é egoísta. Ele pensa no próximo, ele pensa nos outros. Ele pensa nele, mas ele pensa mais nos outros do que às vezes nele próprio. Você entendeu? Então, aqueles que são assim muito apegados a bens materiais é porque ainda são pobres de espírito, os coitadinhos, né? São pobres de espírito. Mas é assim mesmo. Faz parte da evolução. Quando eu costumo dizer que no final de tudo a gente ainda tem, dos estudos, nós ainda temos que dizer assim. E o interessante é que todo mundo está certo. Porque é o nível de evolução da pessoa. Por isso que nós não podemos nos enfurecer, nós não podemos alimentar ódio contra ninguém, nós não podemos ficar com raiva de ninguém, sabe? Porque todo mundo está certo no nível evolutivo qual ele se encontra. É o grau evolutivo dele, você entendeu? É o grau evolutivo dele. Então, se você o ignora, se você fala mal dele ou dela, você ainda está auto se prejudicando. Você entendeu? Você está se prejudicando, está prejudicando você mesmo. Então, o que fazer perante essas pessoas que a gente sabe que não tem o conhecimento que a gente tem, que ainda estão num outro patamar? Orar uns pelos outros, porque ninguém é melhor que ninguém, não é verdade? Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos? Não é assim? Às vezes a gente leva anos aqui na Terra à procura daquela carreira, né? A qual nós decidimos. Tem pessoas que dizem assim, eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu se fosse para mim se fosse para mim ter uma outra profissão além, muitas pessoas já me disseram isso, Luiz, se fosse para mim ter outra profissão além do que essa que eu tenho hoje, não. Eu não saberia ser outra coisa a não ser o que eu sou hoje. Olha que maravilha. A pessoa conseguiu se encontrar. A pessoa conseguiu se encontrar. A pessoa chega e se afirma, eu consegui. Olha que maravilha. É assim com todos nós, né? Certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida, se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte. Olha só, não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte. Por isso, a importância da fé no futuro, da crença no futuro. Mas não é, propriamente dizendo, o futuro físico, o futuro do nosso eu.
nosso futuro espiritual. Pensando assim, daqui 50 bilhões de anos, como estaremos lá? Não é verdade? Como nós nos encontraremos lá? Em que condições? É óbvio que bem melhor. Ah, mas e se for pior? Não. Vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo, sabe? Porque daqui 50 bilhões de anos, com relação ao tempo aqui da Terra, é muita coisa. E dá para a gente fazer muita coisa. Então vamos pensar positivo para que lá nos encontremos numa situação assim bem melhor que aqui hoje. Hoje nós temos que agradecer a situação que nela nós nos encontramos. Porque só o fato de nós existirmos e de nos encontrarmos reencarnado aqui na Terra no ano de 2021, olha que maravilha! Isso é mais do que uma bênção, e ainda mais com a misericórdia de Deus. Isso é uma bênção divina que nós deveríamos agradecer a Deus todos os instantes, pelas provações, pelas expiações. Ter calma, tudo passa. O nosso irmão, nós temos um amigo espiritual que na Terra chama-se Marcílio Colombaroli. Ele dizia que fulano, a vida dele é meteorítica. Aí, meteorítica, meu Deus, mas o que é meteorítico? Se nós parar para analisar a nossa vida aqui na Terra, a nossa trajetória, é tão rápida quanto um meteoro. Rapidinho. Olha só para você ver. Quantos anos você tem hoje? Pense quando você tinha 3 aninhos ou 4 aninhos. Quanta coisa você já não viveu? Agora hoje você está com a idade que você está. Como eu hoje, com a idade que eu estou. Parece que foi ontem mesmo que eu levei um coice na cabeça de um chute de um cavalo. Agora já estou aqui, eu já com 51 anos. Eu não tenho vergonha de falar, sou de 1969, qual o problema? Tem gente que esconde a idade. Isso é uma ignorância. A gente tem que ser o que a gente é. Então, são uns indo, outros vindo. Você entendeu? Então nós estamos já retornando já à paz espiritual. Hoje vai eu, amanhã vai você, depois da manhã vai o outro. Mas isso é evolução. Então quantas pessoas reencarnam por dia no mundo todo? Então, gente, a gente tem que parar para analisar, sabe? Agradecer a Deus pelas bênçãos que a gente tem na nossa vida. Então, só um trechinho terminando aqui de Kardec, ele diz assim: ora, que são para os espíritos as diversas existências corporais, se não fazes períodos
dias da sua vida espírita, que seria dias da sua vida espiritual, que é como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira. A verdadeira vida, gente, é a espiritual, é o plano espiritual, é no plano espiritual, na erraticidade, que vivemos a vida plena, total, eterna, a nossa verdadeira moradia, nossa verdadeira residência. Essa aqui, a reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, até nós evoluirmos, é a transitória, é a vida passageira. Mas tem coisa mais gostosa do que essa vida aqui? Mas faz parte das leis de Deus, né? Leis imutáveis, que não há como você questionar nada nesse sentido das leis de Deus, porque tudo é real. Acontece conosco, nós é que somos como se diz, nós é que contracenamos no palco da vida conosco mesmo. Então é de nossa responsabilidade batalhar, lutar para superar esse lobo mau que dormita no nosso eu, né? É assim mesmo. Então agora nós vamos encerrar esse vídeo e até o próximo vídeo.